Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coroa da Santidade, continuando a página 385, sobre o catecismo e a era da paz. O que é dogmático versus o que não é dogmático. Todo o argumento anterior que consideramos na última sessão está além do fato de que, mesmo se o catecismo quis dizer o que os críticos na era afirmam que significa, e certamente não faz, isso ainda não teria utilidade para a sua tese. Como você verá na próxima sessão, as encíclicas papais, que são mais autoritárias que o catecismo, deixaram bem claro que a própria paz que Cristo veio trazer de fato virá sobre a terra em uma era ainda por vir. E sempre que surgem contradições, o que é mais pesado deve ser sempre o que diferimos. O catecismo é de fato um peso e documento oficial da Igreja, mas uma encíclica ainda mais pesada. Caso em questão, em qualquer domínio, a mutabilidade de uma coisa é sempre inversamente proporcional ao grau de sua autoridade. No direito civil americano, por exemplo, a coisa mais difícil de mudar, a Constituição, também é a mais pesada. As coisas mais fáceis de mudar, talvez as leis de estacionamento, que podem ser facilmente alteradas por um capricho, mesmo por um conselho da cidade local, são as menos pesadas e podem levar apenas uma pequena multa se violadas. E as coisas mais pesadas de tudo são as leis divinas e naturais, que nunca podem e nunca mudarão, e portanto são vinculativas sem exceção para todo ser humano. O catecismo já testemunhou dezenas de mudanças desde que foi promulgado pela primeira vez em 1992. As encíclicas, por outro lado, não mudam quando são promulgadas. O catecismo, de fato, tem muitas semelhanças com o direito canônico. Ambos foram promulgados por meio das constituições apostólicas, sem serem elas constituições apostólicas. Ambos lidam com uma infinidade de diferentes assuntos, alguns dogmáticos e outros não. Ambos mudaram, portanto, a mera presença de uma determinada afirmação em qualquer uma delas é insuficiente para resolver absolutamente uma questão teológica. Antes é preciso examinar o contexto e as referências de sua presença para ver se está reiterando uma questão dogmática. Por exemplo, pode-se argumentar licitadamente que deveríamos ter um jejum de 3 horas de comunhão em vez de um jejum de 1 hora de comunhão. Um crítico desse argumento pôde responder, mas o direito canônico diz apenas 1 hora. Tal crítico estaria perdendo o objetivo. O simples fato de que algo é uma lei canônica não implica necessariamente sendo uma dogmática declaração como de fé de verdade. Nem o direito canônico pode estabelecer debates sobre o que deveria ser o direito canônico. Por outro lado, se alguém argumentava por mulheres sacerdotes, ele seria estar assim contradizendo dogma, mas não porque o direito canônico diz que apenas homens podem ser padres. Obviamente, o direito canônico diz isso, mas a natureza dogmática dessa restrição pode ser colhida, entre outras fontes, diretamente do próprio Papa São João Paulo II, em um documento magisterial que ele promulgou em 1994, Ordinatio Sacerdotalis. Portanto, para que todas as dúvidas sejam removidas em relação a uma questão de grande importância, uma questão que pertence à própria Constituição Divina da Igreja, em virtude do ministério de confirmar os irmãos, conforme Lucas 22:32, declaro que a Igreja não tem autoridade alguma para conferir a ordenação sacerdotal às mulheres e que esse julgamento deve ser mantido definitivamente por todos os fiéis da Igreja. Como você pode ver, a Igreja é boa em deixar claro quando algo deve ser mantido por todos os fiéis. Estou ciente de que alguns teólogos afirmam que isso mesmo não é dogmático.
Discordo deles. Se a redação mais poderosa que diretamente do próprio Papa em um documento magisterial não se vincula, então nada mais o faz. Agora, se de volta à seção Catecismo em questão, em todo o artigo que contém este trecho no Catecismo 668, 682, até o 682, com exceção de um ponto específico que discutiremos em alguns parágrafos, há pouco ou nada de dogmático sendo retransmitido. De fato, a Igreja, em sua sabedoria, quase nunca declara que uma interpretação particular dos versículos das Escrituras deve ser definitivamente mantido por todos os fiéis, com exclusão de todas as outras interpretações. Consequentemente, quase toda essa seção do catecismo é apresentado para os fiéis, mas não imposto sobre eles. Eu continuo reiterando, no entanto, que apesar de todas essas qualificações que estamos considerando, nada no catecismo, incluindo essa seção, contradiz a era como sustentada pelos seguidores de Luísa. Portanto, nosso compromisso atual é de alguma maneira supérfluo. Agora eu sei que os críticos estão prontos para atacar. Ignorando esse lembrete entre parênteses que acabei de apresentar e me acusando de contradizer hereticamente o catecismo e alegando que a Igreja não tem autoridade para resolver questões de interpretação das Escrituras, mas nada poderia estar mais longe da verdade. É claro que a Igreja tem autoridade e é a única para resolver questões de interpretação das Escrituras, e essa autoridade deve ser obedecida por todos os católicos. Mas essa autoridade raramente é exercida. Esta não é minha opinião, é o ensino magisterial oficial do venerável Papa Pio XII, citado em outras partes deste livro. Além disso, deve abominar esse zelo intemperado que imagina que tudo o que é novo deve, por essa mesma razão, ser contestado ou suspeito. Na imensa matéria contida nos livros sagrados, legislativo, histórico, sapiencial e profético, existem poucos textos cujo sentido foi definitivo pela autoridade da Igreja. Restam, portanto, muitas coisas e da maior importância na discussão e exposição sobre as quais a habilidade e o gênio dos comentaristas católicos podem e devem ser exercidos livremente, de modo que cada um possa contribuir com sua parte para a vantagem de todos, para a continuação, progresso da doutrina sagrada e para a defesa e honra da Igreja. Queridos críticos da Era da Paz, é Magisterium, especificamente do parágrafo 47 da encíclica Divino Affiante Spiritu, uma onça de honestidade revelaria aos críticos que eles estão fazendo exatamente o que Pio XII está exigindo aqui, que nós todos abominamos. Mas voltando novamente à seção do catecismo em questão, fica claro que é discutido não está entre os poucos textos cujo sentido foi definido pela autoridade da Igreja, porque o próprio catecismo aqui não tenta apresentar uma definição definitiva. Os catecismos, de fato, nunca definem definitivamente nada por si mesmos. Eles apenas compilam tais declarações que já existem, nem referencia qualquer outro magistério que, por sua vez, tenta fazer isso. De todo esse período de sessões que trata do fim dos tempos, há 40 notas de rodapé, mas dentro delas não encontradas apenas 3 referências extrabíblicas. Lumen Gentium, a única coisa relevante mencionada disso, ensina que a perfeição total da Igreja está apenas no céu, que novamente os seguidores de Luísa e os crentes da era não negam. E a condenação do Pio XI ao comunismo em Divini Redemptoris. E é fácil ver, ao ler esta encíclica, que ela nem sequer está remotamente relacionada ao milenarismo. Esse é o mesmo Papa que, em sua encíclica Quas Primas, profetizou descaradamente a Era da Paz, e Desinger, uma compilação popular dos ensinamentos católicos na seção 3839. Essa seção de Desinger contém apenas a resposta de 1944 do Santo Ofício a um inquérito já mencionado, dizendo que, mitigado o milenarismo, não pode ser ensinado com segurança. Este mesmo decreto define explicitamente milenarismo mitigado como o ensino de que Cristo virá visivelmente para governar este mundo. E, novamente, como mencionado, tudo isso consegue provar
é que mesmo pelo milenarismo mitigado, o que quer dizer mitigado? Diminuído, né? Assim, sabe? Diminuído, né? Ou modificado, não, assim, falado menos, sabe? Não tá tão assim declarado que Jesus vai vir. É um milenarismo diminuído no sentido dele, assim. Isso quer dizer mitigado, né? A igreja está se referindo a algo que nenhum seguidor de Luísa da revelação privada católica em geral acredita. Condena apenas o ensino de um reino físico vindouro de Cristo na terra. Em verdade, na verdade, seguindo as notas de rodapé, o próprio catecismo apresenta, como é esperado, de um teólogo, mas aparentemente nunca assumido pelos críticos da era, demonstra sem dúvida que é categoricamente impossível empregar seus ensinamentos para denunciar a era da paz. Então, é muito complexo tudo isso aqui que eu estou lendo, é muito confuso, até eu mesmo não estou entendendo nada direito do que ele está falando. Mas assim, o que eu estou entendendo aqui é que no catecismo não tem nada que possa atrapalhar o progresso da gente acreditar no reino da divina vontade, na era da paz. É isso que eu estou entendendo, tá? Agora, a quantidade relativa de referências bíblicas versus referências magisterais, embora de maneira alguma seja problemática ou mereça uma sobrancelha levantada, ainda assim nos diz que, além da necessidade de rejeitar um reino literal de 1000 anos de Cristo em carne visível na terra, não há nada dogmático sendo reiterado nessa sessão inteira. Contraste a natureza desta sessão, como por exemplo a da sessão sobre dogmas marianos, por exemplo, a Imaculada Conceição de Maria e a Virgindade Perpétua, que contém uma infinidade de ensinamentos extrabíblicos, conselhos, magistério, padres da igreja, etc. Sinto que devo tranquilizar os leitores agora. Você não encontrará um defensor e promotor mais zeloso do catecismo e de sua autoridade do que eu, Daniel O'Connor, né? A última coisa que eu gostaria de ver é que essa autoridade é de alguma forma desrespeitada. Mas a verdade é sempre suprema, e o que consideramos sobre a natureza do catecismo e sua autoridade é simples e indiscutível verdade. E para concluir, ofereço meu lembrete usual da página anterior. Nenhum dos parágrafos após a tabela, várias páginas acima, são necessários, como o catecismo não faz condenar a era como Jesus a revela a Luísa. Só forneço esses parágrafos com a chance de que haja leitores que não consigam encolher o medo de que potencial interpretações de alguns desses ensinamentos do catecismo podem não estar totalmente de acordo com o que Jesus revela a Luísa sobre a era. Eu acho assim, só pelo fato do livro da Luísa ter sido aprovado para a igreja, já demonstra que não tem nada contra o catecismo da igreja católica e o magistério da igreja, né? Então, assim, mas é que tem gente que questiona tudo, né? Quer saber de verdade detalhes, então ele está falando aqui um monte de coisa, né? Pois, embora esse leitor esteja incorreto, digo-lhe, no entanto, não tenha medo. Ortodoxia primeiro e sempre, mas essas interpretações que permanecem em sua mente não são vinculativas e, portanto, devem ser consideradas em relação à evidência esmagadora no magistério, revelação privada, padres da igreja e até nas próprias escrituras, em apoio a uma gloriosa era. Agostinho e o amilenismo. Não é golpe para a era, sob qualquer cenário. Não há como negar que o amilenialismo de Agostinho, a visão de que os 1000 anos do Apocalipse 20 se refere simplesmente à era de cristianismo, há muito tempo é o mais popular na escatologia católica. Monsenhor Ralph Kellner, em um parágrafo que ele escreveu para sua nova enciclopédia católica, declara sua essência de maneira sucinta e precisa. O milênio deve ser entendido em um sentido simbólico. A primeira ressurreição simboliza batismo, pelo qual alguém participa da ressurreição de Cristo. Conforme Romanos 6:1-10, todos os fiéis, tanto na terra como no céu, participam do reino dos 1000 anos de Jesus, um símbolo para toda a vida da igreja, considerada em seu aspecto glorioso desde a ressurreição de Cristo até o juízo final, assim como 3 anos e meio simbolizam a vida da igreja em luta e perseguição, conforme Apocalipse 11:3, 12 e 14. O encadeamento, a prisão, encadeamento é a prisão de Satanás durante esse mesmo período, significa que a influência de Satanás foi notavelmente reduzida, não completamente removida.
A diminuição da influência de Satanás é o resultado da eficácia da redenção de Cristo. Depois de uma luta final, perto do fim dos tempos, Satanás será definitivamente conquistado por Cristo, e depois segue o juízo final, e aqueles que não foram fiéis a Jesus experimentarão a segunda morte, o símbolo do castigo eterno do inferno. Os fiéis com corpos ressuscitados entrarão na bem-aventurança do céu. Entendo que alguns leitores ainda possam hesitar em fazer qualquer coisa a não ser prosseguir com a visão mais popular de Santo Agostinho, temendo que essa falha possa acarretar alguma forma de desrespeito, ainda que menor, à minúscula tradição. Mas a era revelada a Luísa não precisa necessariamente ter nada a ver com crenças milenares de qualquer forma. Como vimos, a era gloriosa da paz que está por vir não depende de nenhuma interpretação dada das visões escatológicas dos padres ou do livro do Apocalipse. Sua vinda é uma garantia graças ao consenso de pessoas privadas de confiança, revelação e papal. Magistério. Portanto, quem quiser permanecer no amilenismo agostiniano, ainda por acreditar sem reservas na vinda do reino e na garantia da chegada da era, como Jesus prometeu a Luísa, pois essa pessoa pode simplesmente contar a era como uma das multidões de realidades extremamente importantes que Deus escolheu não revelar explicitamente no Novo Testamento. Em vez disso, reservou essa tarefa para a revelação particular ou outras formas de desenvolvimento mais tarde na história da Igreja, como ele assim escolheu, por exemplo, em relação à Assunção de Maria. Se a Igreja proclamasse dogmaticamente a validade total do amilenismo de Agostinho como a única interpretação permitida da parte relevante do Apocalipse 20, embora possamos ter certeza de que isso nunca acontecerá, essa proclamação ainda não teria efeito sobre a ortodoxia da Era da Paz. Pode-se pesquisar todas as cartas dos escritos de Agostinho e todos os seus tratados já escritos na católica tradição que expõem o entendimento amilenista do Apocalipse. E ele nunca encontrará nada com o efeito de o restante da história certamente garantindo o caminho linear entre o fim dos tempos. Nunca haverá uma era gloriosa de paz e, em geral, a Igreja e o mundo sempre terão que estar cheios de pecado, erro, feiura e maldade em geral, mais ou menos da mesma maneira que é agora. Isso é, de fato, que aqueles que totalmente usam o amilenismo como se fosse uma arma contra a era da paz, como dizem. De fato, a falsa noção de que o amilenialismo, mesmo que fosse a única interpretação permitida ou apenas correta, refuta a Era da Paz, apenas mais uma triste vítima da praga de insistir em ver contradições onde não existem. Portanto, podemos ver que os críticos da Era da Paz, que se dedicam a atacar os ensinamentos espirituais do milênio de muitos outros padres da Igreja, na esperança de que esse ataque traga um golpe fatal para a Era da Paz, estão gravemente enganando seus leitores. Suas travessuras e teimosia lembra-os de certos oponentes seculares do cristianismo que se dedicam a atacar a validade do sudário de Turim, além do fato de que o sudário de Turim é provavelmente válido. Esses agressores se esquecem de considerar que, mesmo em seu melhor cenário, em que refutaram total e definitivamente as evidências em apoio à sua validade e provaram ser uma fraude, nada disso teria o menor efeito sobre a certeza da vida, morte e ressurreição de Cristo. Para o sudário de Turim, é um bom lembrete dessa certeza, um incentivo útil à fé para aqueles cuja fé poderia ser fraca, de maneira alguma uma peça de evidência necessária para a fé. E assim é com os ensinamentos dos padres do milênio. É um lembrete útil da realidade da era, mas não é necessário. Tão importante quanto isso, no entanto, devemos entender que passar de segurar apenas o amilenialismo, acho que nome difícil de falar, amilenialismo de Agostinho, não implica nenhum desrespeito ao status que gozava até então. Na verdade, pode-se chegar ao ponto de apostar que é bom e providencial que seu amilenialismo tenha sido a opinião escatológica mais popular entre os teólogos. Certamente dá muita verdade e edificação importantes, e é uma interpretação válida, mesmo que parcial, das Escrituras.
É uma meditação boa, santa e verdadeira sobre o livro de Apocalipse. Não devemos repudiá-lo. A primeira ressurreição se refere em parte ao batismo e à ligação, né, a ligação de Satanás. Ligação que está dizendo a presa, de ter prendido Satanás, ponto. E o reinado de 1000 anos se refere em parte à era da igreja, que até agora já apreciamos. Tá falando que não vai ter esse amilenismo, esse reinado de 1000 anos que já está acontecendo. Por outro lado, não devemos fingir que essa interpretação exclui todas as outras e torna todas as outras heréticas, inclusive da Ana Luísa, né? A vinda do reino de Deus. A orquestração divina nessa interpretação prevalecente em grande parte da história da igreja é, sem dúvida, devido apenas a esse momento na história ser oportuno em que outra interpretação mais completa se tornou essencial. Pois é só agora que o vindouro reino de Cristo em graça na terra é suficientemente iminente que os católicos agora devam saber de sua vinda para orar por ela. É que o Agostinho não tinha esse conhecimento, Jesus não tinha dado, Jesus avisou para Luísa que ele nunca tinha dado esse conhecimento sobre o reino da divina vontade antes, então não tem obrigação nenhuma do Agostinho ter tido esse conhecimento, não tem obrigação nenhuma, então não tem nada de errado, né? A gente deixar isso como algo que ele naquela época serviu para poder dar esperança para as pessoas de alguma forma, não sei, né? Pode ser, né, de que a gente está vivendo um momento de graça e tal. Pois é só agora que o vindouro reino de Cristo em graça na terra é suficientemente iminente que os católicos devam saber que de sua vinda e possam orar por ela por causa do reino da divina vontade, por causa do livro da Luísa, né? Por causa dos escritos dela, né? Finalmente, devemos considerar que mesmo que os críticos da Era da Paz tenham se esforçado bastante para mostrar o quão comum era o amilenismo de Agostinho, que essa era a visão predominante na maior parte da história da igreja, no entanto, o amilenismo nunca foi ensinado com autoridade pelo magisterium. Então, não é porque Agostinho falou disso que a igreja assumiu isso como realidade, tá vendo? Muito menos jamais chegou em qualquer lugar perto a ser dogmático, exceto pelo fato de que não podemos acreditar em um reino literal e físico de Cristo em carne na terra. E até os críticos, ao que parece, geralmente reconhecem em seus momentos de honestidade, pelo menos, sua natureza não dogmática. Não vemos a mão da providência de Deus nisso? A interpretação de Agostinho foi boa e continua sendo boa, mas chegou a hora de, sem abandonar a sabedoria contida nela, deixar de sustentar sua opinião sozinho e, em vez disso, nos abrirmos a aprender e compreender o significado mais completo das passagens das Escrituras de acordo com o modo como o céu hoje está nos implorando. Por isso, proponho seguir apenas o estrito amilenismo, mas não como se segue uma heresia anteriormente mantida. Antes, como qualquer peregrino passa de um estágio de vida espiritual para o outro, sem diminuir a importância do estágio anterior. Não devemos esquecer, foi bom que, para a maior parte da história da igreja, o amilenialismo de Agostinho era uma visão mais comum, pois naqueles tempos teria sido preventivo para toda igreja ansiar sinceramente pela era. De fato, seu fracasso em chegar tão rapidamente quanto eles esperavam, sem dúvida azedaria, e seria mais um obstáculo do que uma ajuda para acelerar. Verdade. Deus sempre tem boas razões para permitir que uma imagem incompleta de alguma verdade reine por algum tempo na mente, mesmo daqueles que o amam. É tipo assim, que foi bom, né, não ficar pensando na vinda do reino por um tempo, né? Para poder as pessoas se concentrar nos escritos da palavra de Deus, na tradição católica, se concentrar em viver o tempo presente, né? Porque se ficassem pensando só vai vir o reino, vai vir o reino, vai vir o reino, vai vir o reino, e não vem, né? Isso dá um problema, né? Então serviu para alguma coisa, né? Saber que não ia ter um reinado de Cristo tão rápido, né? E realmente, 2000 anos que se passaram foi para poder divulgar a palavra de Deus, né? Para poder divulgar a verdade de Cristo e as pessoas se batizarem, aceitarem o batismo. Então era essa a intenção de Agostinho, né? Todo mundo vai, a primeira ressurreição é se batizar. Então vamos divulgar o batismo para o mundo inteiro, para todo mundo receber o batismo, né? E aceitar Cristo, esse é o caminho, ponto.
final, aceitar Jesus, isso que importa, né? Depois a gente vê mais pra frente o que vai acontecer, vendo os sinais dos tempos, observando o que vai acontecer. Então, para esse tempo foi bom ter acreditado dessa forma, né? Agora, tem uma humilde recomendação para aqueles que concordam que é hora de hoje reconhecer que devemos agora, né, reconhecer a percepção da maioria dos padres que ensinaram que uma era gloriosa chegaria no milênio final. Claro, Nossa Senhora está pedindo, né, para a gente acreditar nisso. Não devemos dizer que o amilenialismo de Agostinho está errado, ou qualquer coisa nesse sentido, pois tal afirmação seria enganosa e apenas parcialmente válida e causaria discórdia desnecessária. Em vez disso, seria mais preciso dizer algo sobre o efeito de que é hora de nos abrirmos a uma compreensão mais nova e completa da escatologia, em vez de nos restringirmos a acreditar apenas no conteúdo desse amilenismo de Agostinho e nada mais. E eu proponho mais 2 razões para seguir em frente, né? E vamos lá. Primeiro, Agostinho não teve nenhum problema com outras pessoas que discordavam de sua opinião, que ele teve muito cuidado em rotular como sua mera opinião, desde que aqueles que discordassem não chegassem ao ponto de acreditar em um milênio carnal, né? E só isso que ele falava, não, isso não existe, Jesus não vai voltar pessoalmente antes do fim dos tempos. Então, o próprio Agostinho reconheceu com força que não podemos descobrir a verdade sobre essas especulações escatológicas apenas com nossa própria razão, ou seja, investigação das escrituras, tratando todo o assunto como um quebra-cabeça gigante, como fazem alguns críticos da era, e argumentos, seguindo as opiniões de Agostinho sobre a linha do tempo da história, foram contraditas dos últimos 500 anos de história. Considero esses 2 motivos nas 2 sessões seguintes. O próprio Agostinho declarou a época ortodoxa. Um importante ensinamento de Agostinho, dado como uma advertência para todas as suas próprias especulações escatológicas e todos os seus próprios argumentos contra os ensinamentos milenares de outros em seus dias, é o seguinte: como se fosse adequado que os santos desfrutassem assim de uma espécie de descanso sabático durante esse período de 1000 anos, um lazer sagrado após os trabalhos de 6.000 anos desde que o homem foi criado. Deve haver 6.000 anos a partir de 6 dias, uma espécie de sábado do 7º dia, nos 1000 anos seguintes, e essa opinião não seria questionável se acreditasse que as alegrias dos santos naquele sábado serão espirituais e consequentes à presença de Deus. Como devemos ver, a única preocupação de Agostinho com os milenaristas de sua época eram as visões carnais e literalistas da época que alguns deles mantinham, graças ao herege gnóstico Cerinthus. É claro que é importante usar as palavras de Agostinho para argumentar contra um reino de paz se ele próprio admitiu explicitamente que não há nada censurável com essa visão. Além disso, o que se segue é o parágrafo final, sistematicamente ignorado, o famoso tratamento de escatologia de Agostinho, encontrado no livro 20 da Cidade de Deus, em que ele diz: Jesus, em conexão com esse julgamento, os seguintes eventos acontecerão, como aprendemos. Nossa, gente, que palavra difícil. Elias virá. Os judeus crerão. O anticristo deve perseguir. Cristo julgará os mortos, ressuscitarão os bons e os ímpios serão separados. O mundo será queimado e renovado. Todas essas coisas acreditamos acontecerão. Mas como ou em que ordem, a compreensão humana não nos pode ensinar perfeitamente, mas apenas a experiência dos próprios eventos. Minha opinião, porém, é que eles acontecerão na ordem em que os relacionei, ou seja, o seu famoso amilenismo. Esta citação demonstra ainda que Agostinho não tinha intenção de condenar como herético a noção de um reino de paz na terra antes do fim dos tempos, pois Agostinho não era de fingir timidamente que as verdades ortodoxas que ele defendia contra as heresias eram apenas suas opiniões. Pelo contrário, se Agostinho diz que um determinado ensinamento é sua opinião, é porque de fato esse ensino é apenas sua opinião. Essas 2 citações ignoradas por quem usa Agostinho para condenar a Era da Paz, juntas deixam claro que esse esforço é inútil. Em seguida, voltamos à razão de ir além do estrito amilenismo. Então, a gente vai parar por aqui e vamos continuar depois sobre o completo significado dos 1000 anos e tal. Tem uns nomes estranhos aqui, mas vamos depois continuar. Deus abençoe. Jesus, eu confio em vós, filho.